Você já parou para pensar se aquilo que você carrega para se proteger pode, na verdade, estar deixando sua vida espiritual vulnerável? Você já se perguntou por que, mesmo tendo objetos sagrados em casa, os problemas continuam, a angústia não passa, a saúde não melhora e a paz parece distante? E se eu te dissesse que muitas pessoas usam uma medalha poderosa todos os dias, mas da forma errada? E se eu te dissesse que isso pode estar bloqueando graças, abrindo brechas espirituais e atraindo lutas que não precisariam existir? Esta mensagem não é para todos. Ela é apenas para quem sente no coração que algo não está certo, para quem enfrenta batalhas invisíveis, doenças repetidas, conflitos familiares, dificuldades financeiras inexplicáveis ou um peso espiritual constante. Não existem coincidências. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo permitiu que essa mensagem cruzasse o seu caminho porque você precisa ouvir isso agora. E se eu te disser que o Papa Francisco alertou com seriedade sobre a medalha de São Bento? E mais do que isso, ele ensinou como usá-la da forma correta para que ela seja, de fato, uma proteção espiritual, e não apenas um objeto pendurado no pescoço ou guardado em uma gaveta. O que você vai ouvir aqui não se aprende em qualquer livro, nem em qualquer lugar. São ensinamentos reservados àqueles que realmente buscam proteção espiritual verdadeira, libertação do mal e paz para o lar e para a família. Papa Francisco, conhecido por sua profunda sensibilidade espiritual, discernimento pastoral e atenção às batalhas invisíveis que o povo enfrenta, sempre alertou que objetos sagrados não funcionam como amuletos. Ele insistia que o perigo está em transformar a fé em superstição. E foi exatamente por isso que ele falou com firmeza sobre a medalha de São Bento, um dos sacramentais mais poderosos da Igreja. Há um episódio marcante, contado por pessoas próximas a ele, em que o Papa soube de famílias que carregavam a medalha, mas viviam cercadas de conflitos, enfermidades e medo constante. Em vez de tranquilizá-las com falsas promessas, ele foi direto. O problema não está na medalha, mas na forma como ela é usada e no coração de quem a carrega. Essas palavras causaram temor, mas também trouxeram conforto, porque revelaram uma verdade libertadora. Quando usada corretamente, com fé e consciência, essa medalha se torna uma verdadeira muralha espiritual contra o mal. Hoje, você não vai aprender apenas por que precisa ter cuidado ao usar a medalha de São Bento. Você vai aprender como ativar corretamente a proteção espiritual que ela oferece, como fechar brechas invisíveis no seu lar e na sua vida, e como fortalecer ainda mais esse escudo espiritual de uma forma que quase ninguém ensina. E atenção, a última revelação é a mais decisiva de todas, porque ela explica por que muitas pessoas usam a medalha há anos e nunca experimentaram seus frutos espirituais. E isso tem um impacto direto na saúde, na paz interior e até na vida financeira. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido sincero. Se você sente medo pelo futuro da sua família, se carrega preocupações com doenças, inveja, ataques espirituais ou uma sensação de opressão constante, escreva nos comentários: "Eu confio na proteção de Deus." Esse gesto simples é um ato de fé. E se você acredita no poder dos ensinamentos que o Papa Francisco deixou para a Igreja, curta este vídeo e se inscreva agora. Porque ignorar esse conhecimento pode custar caro espiritualmente, e estar inscrito garante que você não ficará sem orientação em momentos decisivos. Permaneça comigo. O que você está prestes a compreender sobre a medalha de São Bento pode mudar completamente a forma como você se protege e como o mal age ou deixa de agir na sua vida. Papa Francisco sempre alertou que um dos maiores perigos da vida espiritual é confundir fé com hábito vazio. Ele dizia que muitos cristãos carregam símbolos sagrados, rezam palavras corretas, frequentam a igreja,
mas vivem como se Deus fosse apenas um recurso de emergência. E quando falava da medalha de São Bento, seu tom se tornava ainda mais sério, porque ele sabia que esse sacramental lida diretamente com o combate espiritual. Em diferentes momentos de seu pontificado, Francisco insistiu que o mal não é uma ideia abstrata, mas uma realidade que age nas brechas, no descuido espiritual e na superficialidade da fé. Ele alertava que o demônio não se assusta com metal, imagens ou palavras repetidas sem consciência. O que verdadeiramente o afasta é a fé vivida, a obediência interior e o coração alinhado com Deus. É aqui que começa o grande mistério da medalha de São Bento. Muitas pessoas acreditam que basta ter a medalha para estar protegidas. Papa Francisco foi firme ao dizer que isso não apenas é insuficiente, como pode ser perigoso espiritualmente. Porque quando alguém confia mais no objeto do que em Deus, cria-se uma falsa segurança. E o mal se aproveita exatamente disso, da ilusão de proteção sem conversão, sem oração verdadeira, sem vigilância espiritual. O Papa conhecia profundamente os ensinamentos de São Bento, um santo que enfrentou diretamente forças espirituais malignas, tentações violentas e perseguições invisíveis. São Bento não carregava a medalha como um amuleto. Ele vivia aquilo que a medalha representa: renúncia ao mal, submissão total a Cristo e uma vida de disciplina espiritual. Francisco sempre dizia que sem esse espírito interior, a medalha perde sua força. Há um testemunho que circulou entre sacerdotes próximos ao Papa que ilustra isso com clareza. Uma mulher devota carregava a medalha de São Bento havia anos. Mesmo assim, sua casa era marcada por discussões constantes, doenças repetidas e uma sensação de opressão que não ia embora. Ao buscar orientação, ouviu algo simples e desconcertante. Ela usava a medalha, mas não rezava. Confiava no símbolo, mas não havia renúncia consciente ao pecado, nem entrega real da vida a Deus. Aquilo a fez chorar, mas também a libertou. Papa Francisco sempre conduzia essas situações com misericórdia, mas nunca com superficialidade. Ele recordava o que a própria medalha proclama em latim: "Retira-te, Satanás". Essa frase não é decorativa, é uma decisão espiritual. E aqui surge a pergunta que você precisa se fazer agora. Você tem usado a medalha de São Bento como um sinal de fé viva ou apenas como um objeto de segurança emocional? Quantas vezes você já pediu proteção, mas continuou alimentando medo, ressentimento, falta de perdão ou práticas que enfraquecem sua vida espiritual? Quantas vezes buscou livramento do mal, mas deixou de rezar, de confiar verdadeiramente, de entregar suas dores a Deus? Essas perguntas não são para acusar, mas para despertar. Porque a revelação que estamos prestes a aprofundar toca diretamente a sua vida, sua casa, sua saúde e sua paz interior. A Bíblia nos lembra: revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do inimigo. A medalha de São Bento faz parte dessa armadura, mas somente quando usada com consciência, fé e obediência. Papa Francisco reforçava que Deus não age mecanicamente e que os sacramentais são caminhos de graça, não atalhos mágicos. Agora, chegamos ao ponto mais delicado e mais ignorado quando se fala da medalha de São Bento. Este é o momento em que muitos sentem um incômodo no coração, porque a verdade que será revelada aqui não acusa, mas confronta. E Papa Francisco sempre dizia que a fé verdadeira não tranquiliza a consciência falsa. Ela desperta a consciência adormecida. Antes de tudo, imagine a cena. Um silêncio profundo, uma capela simples, poucas luzes acesas. Papa Francisco, ainda cardeal, permanecia longos minutos em oração silenciosa. Não havia gestos exagerados, nem discursos longos. Mas aqueles que o observavam percebiam algo diferente. Ele levava muito a sério a presença real do mal e, ao mesmo tempo, confiava profundamente na vitória de Cristo. Foi desse equilíbrio,
que nasceu seu alerta sobre a medalha de São Bento. O primeiro grande mistério que ele ensinou é este: a medalha de São Bento não protege quem não renuncia conscientemente ao mal. Muitas pessoas usam a medalha esperando que ela afaste doenças, inveja, conflitos e ataques espirituais, mas continuam alimentando hábitos que abrem portas. Rancor antigo, palavras de maldição dentro de casa, práticas contrárias à fé, vícios escondidos, falta de perdão. Papa Francisco foi claro: não existe proteção espiritual sem decisão interior. A medalha traz gravadas palavras de renúncia ao demônio, mas quem a usa precisa repetir isso com a própria vida. Caso contrário, ela se torna muda, inativa, sem fruto. Ele costumava lembrar que São Bento venceu o mal, não porque carregava um símbolo, mas porque viveu uma ruptura radical com tudo aquilo que não vinha de Deus. E aqui surge uma pergunta que toca diretamente sua realidade. Você pede proteção contra o mal, mas continua convivendo com aquilo que enfraquece sua alma? Porque o mal não entra pela medalha, ele entra pelas brechas do coração. O segundo mistério, ainda mais sério, é este: a medalha de São Bento nunca deve ser usada como superstição ou amuleto. Papa Francisco alertava que o inimigo se aproveita da religiosidade superficial. Quando alguém acredita que um objeto funciona sozinho, sem oração, sem sacramentos, sem vida espiritual, cria-se uma falsa segurança, e essa falsa segurança é perigosa. Há pessoas que colocam a medalha na carteira, no carro, debaixo do travesseiro, mas não rezam, não consagram sua casa a Deus, não invocam conscientemente o nome de Jesus. Isso não é fé, é substituição da fé. O Papa recordava sempre as palavras do Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Nenhum sacramental age separado de Cristo. A medalha é um sinal visível de uma decisão invisível. Quando essa decisão não existe, o sinal perde sua força espiritual. Quantas vezes você confiou mais no objeto do que na oração? Quantas vezes esqueceu que a verdadeira proteção nasce da intimidade com Deus? O terceiro mistério revelado por Papa Francisco é o que mais libertou famílias inteiras. A medalha de São Bento precisa ser usada com intenção consciente e oração explícita. Ele ensinava que não basta carregar a medalha, é preciso ativar espiritualmente aquilo que ela representa. Isso começa com uma oração simples, mas sincera, oferecendo sua vida, sua casa e sua família a Cristo, renunciando ao mal e pedindo a intercessão de São Bento. Sem essa intenção clara, a medalha se torna apenas um objeto religioso bonito. Há testemunhos de fiéis que, ao aprenderem isso, perceberam mudanças profundas. Ambientes mais leves, redução de conflitos, paz interior, até melhora espiritual diante de doenças e crises financeiras. Não porque a medalha seja mágica, mas porque passou a ser usada como a Igreja sempre ensinou, unida à fé viva. Papa Francisco gostava de recordar que São Bento ensinava: ora et labora, reza e vive aquilo que rezas. A medalha traz uma oração de combate espiritual gravada, mas ela precisa ecoar na sua boca e no seu coração. Caso contrário, ela permanece silenciosa. O quarto mistério, raramente explicado, é este: a medalha de São Bento não substitui os sacramentos, ela conduz a eles. O Papa alertava que quem usa a medalha, mas se afasta da confissão, da Eucaristia e da vida comunitária da Igreja, enfraquece sua própria proteção espiritual. O mal teme a confissão sincera, teme a Eucaristia recebida com fé, teme a oração perseverante. A medalha é um auxílio, não o centro. Quando ela é colocada no lugar de Deus, perde sua finalidade. E aqui está o alerta mais grave que Papa Francisco deixou: usar a medalha de São Bento sem conversão pode gerar ilusão espiritual. A pessoa acha que está protegida, mas continua vulnerável. E isso explica por que muitos rezam, usam sacramentais, mas não veem mudança alguma. Não é porque Deus falha,
É porque a fé foi reduzida a gesto externo. Agora pense na sua vida, na sua casa, na sua família. Você carrega essa medalha com consciência ou apenas por costume? Você a usa como sinal de entrega a Deus ou como defesa automática contra o medo? Essa revelação não vem para tirar sua esperança, mas para restaurá-la. Porque quando a medalha de São Bento é usada da forma correta, com fé, oração e renúncia ao mal, ela se torna um verdadeiro escudo espiritual. Papa Francisco dizia que o mal se afasta quando encontra uma alma vigilante, humilde e obediente a Deus. E é exatamente isso que essa medalha pede de você. Guarde bem isso. Não é o metal que protege, é Cristo. A medalha apenas aponta para Ele. Quando você entende isso, tudo muda. Sua oração ganha força, sua casa ganha paz e sua vida espiritual se fortalece de verdade. Agora você já entende algo que muda completamente a forma de enxergar a medalha de São Bento. O que antes parecia apenas um objeto de devoção, agora se revela como um chamado profundo à conversão, à vigilância e à fé viva. Papa Francisco insistia que muitos sofrimentos espirituais não vêm da ausência de símbolos sagrados, mas da falta de coerência entre aquilo que se carrega no corpo e aquilo que se vive no coração. Talvez, por muito tempo, você tenha se perguntado por que certas orações pareciam não avançar, por que os mesmos problemas retornavam, por que a paz não permanecia em sua casa. Agora você compreende que a medalha de São Bento não falha. O que muitas vezes falha é a forma como ela é usada. Quando não há renúncia ao mal, quando não há oração consciente, quando não há entrega verdadeira da vida a Deus, a proteção se enfraquece. Papa Francisco ensinava que Deus não deseja apenas proteger você do mal, mas fortalecer você por dentro. A medalha não foi criada para afastar o medo apenas, mas para formar uma alma firme, confiante e vigilante. Ela recorda diariamente uma decisão espiritual, dizer não ao mal e sim a Cristo, mesmo quando isso exige mudança de hábitos, perdão difícil ou abandono de atitudes que ferem a fé. Agora, o chamado é claro e imediato. Não é algo para deixar para depois. Começa dentro de você. Começa com uma oração sincera, oferecendo sua vida a Deus, renunciando conscientemente a tudo aquilo que não vem dele. Começa ao usar a medalha de São Bento com respeito, fé e intenção clara, pedindo a intercessão de São Bento e colocando sua casa, sua família, sua saúde e suas finanças sob a proteção de Cristo. Papa Francisco lembrava que quando a fé deixa de ser automática e se torna consciente, os frutos aparecem, não porque Deus muda, mas porque o coração se abre. E quando o coração se abre, a graça encontra espaço para agir. Muitos que corrigiram essa forma de viver a devoção testemunharam paz interior, fortalecimento espiritual diante da doença, clareza em momentos de decisão e até reconciliação dentro da família. Esse é o ensinamento final. A medalha de São Bento é eficaz quando ela aponta para uma vida alinhada com Deus. Ela não substitui a oração, ela chama a oração. Não substitui os sacramentos, ela conduz a eles. Não afasta o mal sozinha, ela fortalece quem decide caminhar com Cristo. Agora você tem o conhecimento. Você sabe onde estavam os erros, entende as brechas e conhece o caminho de correção. A partir deste momento, sua fé pode deixar de ser apenas defensiva e se tornar transformadora. Porque quando a devoção é vivida com verdade, Deus age, e age com poder, paz e misericórdia. Se tudo o que você ouviu até agora falou diretamente ao seu coração, isso não foi por acaso. Papa Francisco sempre ensinou que Deus avisa, orienta e protege antes que o mal encontre espaço. Mas esses avisos não chegam a todos. Chegam apenas a quem se mantém atento e disposto a aprender. Inscrever-se neste canal não é apenas apertar um botão, é uma decisão espiritual.
É escolher não caminhar sozinho, não permanecer na ignorância espiritual, não repetir erros que já causaram dor, medo e sofrimento na vida de tantas famílias. Aqui, você recebe ensinamentos que fortalecem sua fé, protegem seu lar e ajudam você a discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Agora que você compreendeu a verdade sobre a medalha de São Bento, eu quero te fazer um convite que não é leve, não é simbólico e não é para curiosos. Papa Francisco sempre dizia que a fé verdadeira se prova nas decisões concretas. Por isso, este desafio não é para todos. Ele é apenas para quem realmente deseja proteção espiritual real e mudança verdadeira. Aqui está o desafio. Durante 7 dias consecutivos, você vai usar a medalha de São Bento da forma correta, consciente e espiritual. Não como amuleto, não por hábito, mas como um ato diário de fé viva. Todos os dias, em um momento de silêncio, você vai segurar a medalha nas mãos e fazer 3 coisas simples, mas profundas. Primeiro, você vai renunciar explicitamente ao mal, dizendo em voz baixa ou no coração que rejeita toda influência que não vem de Deus, toda inveja, todo medo, toda opressão espiritual que tenta entrar na sua vida ou na sua casa. Papa Francisco ensinava que a renúncia consciente fecha portas invisíveis. Segundo, você vai consagrar sua casa, sua família, sua saúde e suas finanças a Cristo, pedindo a intercessão de São Bento. Não com palavras decoradas, mas com sinceridade, entregando aquilo que mais te preocupa, aquilo que você tenta controlar sozinho há anos. Terceiro, você vai assumir uma atitude concreta de conversão durante esses 7 dias. Pode ser evitar murmuração, evitar discussões desnecessárias, abandonar um hábito que enfraquece sua fé ou buscar o perdão que você vem adiando. Papa Francisco dizia que sem mudança de vida não há proteção que se sustente. Se você cumprir esse desafio com fidelidade, não espere espetáculos ou sinais externos. O primeiro sinal será interior. Mais paz, mais clareza, mais força espiritual. Muitos que fizeram algo semelhante testemunharam ambientes mais leves, conflitos diminuindo e uma sensação real de proteção espiritual se estabelecendo no lar. Porque quando a fé deixa de ser automática e se torna viva, o céu responde. Agora eu te peço algo muito importante. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu escolho a proteção de Deus. Isso não é para o algoritmo. É um compromisso espiritual público. É você dizendo que não quer mais viver na superficialidade da fé. E não adie. Comece hoje. O inimigo age no adiamento, na procrastinação espiritual, no depois eu faço. Papa Francisco alertava que a vigilância começa agora, no presente. Pegue sua medalha de São Bento ainda hoje e dê início a esse caminho de proteção consciente. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém da sua família ou com uma pessoa que você ama e que precisa de proteção espiritual. Quando uma casa inteira decide viver a fé com verdade, o mal perde espaço. E quando muitos fazem isso juntos, a graça se multiplica. Agora, não saia ainda. Este é o momento mais importante. Papa Francisco sempre ensinou que, depois de um ensinamento verdadeiro, é preciso silenciar o coração para que a graça encontre espaço. Por isso, eu te peço alguns instantes de recolhimento. Onde você estiver, desacelere. Se puder, feche os olhos, respire fundo e permita que Deus toque exatamente aquilo que mais pesa na sua alma neste momento. Talvez você esteja cansada, talvez carregue preocupações com a saúde, com alguém da sua família, com dívidas, com conflitos que parecem não ter fim. Papa Francisco lembrava que Deus não ignora nenhuma lágrima e que nenhuma oração feita com sinceridade se perde. Agora é hora de entregar tudo isso. Coloque neste instante sua vida diante de Deus. Imagine sua casa sendo envolvida pela presença dele.
Imagine sua família sendo guardada. Imagine seu coração sendo fortalecido. E com humildade, reze comigo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, eu me coloco agora diante de Ti, com tudo o que sou e tudo o que carrego. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas dores, minhas enfermidades e minhas lutas invisíveis. Renuncio a todo mal, a toda influência que não vem de Ti, a todo peso espiritual que tenta roubar minha paz. Consagro minha vida, minha casa, minha família, minha saúde e minhas finanças a Ti, Senhor. Pela intercessão de São Bento, fortalece minha fé, fecha toda brecha espiritual e estabelece Tua proteção sobre mim. Que eu não confie em objetos, mas em Ti. Que minha fé seja viva, consciente e verdadeira. Dá-me paz no coração, clareza na mente e força para perseverar. Amém. Permaneça mais um instante em silêncio. Sinta essa entrega. Papa Francisco dizia que Deus age no silêncio do coração, onde ninguém vê, mas tudo é transformado. Agora eu quero te conduzir a uma outra oração ainda mais profunda. Uma oração que Papa Francisco recomendava especialmente para quem sente medo espiritual, opressão no ambiente, inquietação constante ou uma sensação de que algo não está bem dentro de casa. Essa oração é poderosa porque não pede apenas proteção, mas reafirma a soberania de Cristo sobre toda a sua vida. Se puder, coloque a mão sobre o coração ou segure a medalha de São Bento com reverência e reze lentamente, com fé. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o único Senhor da minha vida. Eu te entrego minha história, meu passado, meu presente e meu futuro. Rejeito toda obra do mal, toda mentira, toda influência que tenta me afastar de Ti. Que a Tua luz entre agora em cada canto da minha casa e da minha alma. Que onde houver medo, venha a Tua paz. Onde houver divisão, venha a Tua reconciliação. Onde houver enfermidade, venha o Teu consolo e a Tua força. Coloco-me sob a Tua proteção e declaro que pertenço a Ti. Que São Bento interceda por mim, para que eu permaneça firme, vigilante e fiel. Confio em Ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. Papa Francisco ensinava que quem confia em Deus não vive sem lutas, mas nunca luta sozinho. Leve essa paz com você. Viva essa fé de forma consciente e permita que Deus continue agindo, passo a passo, na sua vida e na sua família.